A lenda, então, diz que quando eles encontraram, tinha essa mensagem lá dizendo, olha, se entrou aqui, o bicho vai pegar. E aí, logo depois, começaram a acontecer algumas mortes misteriosas. Sim. Da galera que tava na expedição. Isso é real mesmo, Isso, né? É real. É real. Só que o que acontece? O Lord Carter, na época, ele vendeu a história para um jornal só. Se eu não me engano, foi um jornal americano, acho que o The Times, alguma coisa assim. O New York Times, acho que foi o New York Times. E os outros jornais ficaram pé da vida com ele. Falaram, pô, que cara, que absurdo, o cara só vendeu a história para um jornal. A egiptologia era a febre do mundo. Sim, e os caras acharam o faraó pela primeira vez com tudo dentro. É o maior achado arqueológico da história. E todo mundo ficou pé da vida. E aí todo mundo começou a pegar essas histórias da morte e aumentar. E aí isso virou, na época, uma maldição na múmia. Então, assim, provavelmente, alguém que morreu, talvez tenha morrido porque entrou lá no lugar sem proteção. E aí você tá falando de um lugar que tá fechado há 4.000 anos. Pois é. Vai entrar lá, vai ter uns fungos cabulosos, umas bactérias do mal. No mínimo você pega. No mínimo uma rinite mortal, né? E aí, provavelmente, alguns trabalhadores ali morreram por causa disso. Só que aí começaram a morrer pessoas associadas tempo depois. Anos depois até, né? Anos depois. De causas diferentes. Exato. Então aí a galera começou a colocar tudo na conta da maldição do faraó. E aí essa lenda de maldição do faraó cresceu. Até aquele filme da Universal, né? Que é o... A Múmia, não é? A Múmia, né? Que é bem essa... Que depois gerou, né? O remake, né? Com o Brendan Fraser, né? Que eu adoro, inclusive. É muito bom. Aí a gente tem a tumba do Tutankhamon, como ela foi encontrada. A gente tem aqui, ó, Tutankhamon segurando a chave da vida. Porque aqui aí ele já... lado ali, isso, né? Na parede. Isso, na parede. Aí ele já morreu. Então ele tá segurando. Lá na ponta, tá aquele cara de branco ali, ó, com a barbinha aqui, ó, é Osíris. Que é o cara que te recebe no mundo dos mortos. E ali tem os babuínos, vocês estão vendo? Vocês repararam que tem 12? Os egípcios, eles observaram que o babuíno fazia xixi de 1 em 1 hora. Então o babuíno era associado ao relógio. Eles mediam a hora pelos babuínos fazer xixi. E o que tem ali? São 12 babuínos. Né? Representa uma da cada 12 horas. Ali tem um relógio que está contando para o faraó quais são as horas que o mundo espiritual vai abrir para ele poder passar. Olha que interessante. Eles tinham muito essa relação, né? Tote, por exemplo, que é o deus Ibis, né? Que é o deus do conhecimento, da magia, do ocultismo. E por aí vai, que depois vai inspirar sociedades esotéricas diversas, né? Ibis é um animal que ele dá uns riscadinhos para se alimentar na terra, né? Então parece que ele tá escrevendo, né? Não à toa ele é um deus associado à invenção da escrita, né? Ele que deu a escrita para os seres humanos, né? E essa coisa de contar a hora e tudo também tá associado a Tote, porque Tote tem 3 expressões. Humana, Ibis e babuíno. O babuíno também é uma expressão do deus Tote. Os deuses egípcios, eles tinham essas 3 expressões. Ator, que era grande deus, era mulher, vaca e sicômoro. O sicômoro é uma figueira que dava um figo menos doce, assim, que aí o pobre podia comer aquele figo. E aí ela era grande mãe do Egito, então o sicômoro era exemplo disso também. Muito bom. E ele tá lá. A dele foi... A múmia tá lá dentro. Tá aí mesmo, né? É o único rei que hoje ainda a múmia tá dentro da tumba. A de Tutankhamon foi encontrada, mas a de Cleópatra não, né? Não foi, é um dos grandes mistérios da arqueologia. Junto com o Alexandre, né? Alexandre Grande, isso, junto com o Alexandre o Grande. Tem uma expedição egípcia e de uma pesquisadora, eu acho que ela é da Costa Rica ou de Porto Rico, eu não lembro um desses 2 países. Ela tá num lugar chamado Taposiris Magma, que é perto de Alexandria. E assim, ela tem certeza que ela encontrou. Ela tá muito próxima de chegar no que ela acredita que é a tumba de Cleópatra. Só que é um lugar que é alagado. Isso vai dar brecha pra gente falar de um mistério que existe. Alagado, tipo, tá embaixo... É um lugar subterrâneo, mas que tem alguma coisa que jorra água lá pra dentro. E eles começaram a bombear a água, a bomba queima. Então assim, são vários problemas pra conseguir tirar a água lá de dentro. Mas eles estão perto de, talvez, encontrar. Essa história do alagado, Vila, ela tem uma coisa legal lá no Egito. Isso é um mistério de verdade que tem no Egito. Às vezes a gente fala de construção de templo, pirâmide. Hoje tá tudo muito bem documentado. A gente já sabe muito bem isso. A gente sabe que a pirâmide foi o ET, né? Tem um templo lá no Egito. Você conseguiu uma imagem aí, Kratos. Chama Osirion. Esse é o templo mais sagrado do Egito. É de onde eu trouxe essa cruz aí. Ele era o templo do deus Osíris. Era um lugar onde, quando o Nilo não enchia o suficiente, o faraó ia lá e presidia um rito mágico para que o Nilo trouxesse uma cheia
Bacana. Então era um lugar onde muitos dos sacerdotes eram formados. E é um templo que foi construído por um faraó chamado Sete I, pai de Ramsés II, que é o faraó mais famoso do Egito. Ele construiu esse templo. E no fundo do templo tem um lugar que eles acreditam que Osíris está enterrado. É o lugar onde teria a tumba do deus Osíris. Só que ninguém consegue chegar lá. Por quê? Tem água e eles começam a bombear a água. E quanto mais eles bombeiam a água, mais a água sobe. Meu Deus, muito bom. Numa época, eles pegam uma equipe americana, mandou uma espécie de um mergulhador numa gaiola de vidro para entrar. Quanto mais o cara entrava, mais a água saía. E começava a inundar lugares que eles já tinham tirado a água. Então ninguém sabe o que tem lá embaixo. Eles sabem que tem uns 35 metros lá para baixo, mas ninguém sabe até hoje o que tem lá. Eu tava lá agora, e aí eu tava conversando com o chefe de arqueologia lá do lugar. Ele tava falando que vai chegar uma missão nova agora, com tecnologias novas lá, pra eles tentarem descobrir o que tem nesse lugar. Olha aí, ó. O Osirion aí. Pô, é muito bom a gente... mas lá pra baixo tem água. Tá vendo aquela água ali, ó? Verde. Tá vendo ali que tem os quadradinhos, aquilo ali? Ninguém consegue entrar naquele lugar, cara. 50 conto beber essa água ainda. E ninguém sabe como é que isso acontece. Porque normalmente você vai bombeando a água... ela vai saindo. Ou, pelo menos, se tem um fluxo de água, a água mantém a mesma pressão e fica no mesmo lugar. Mas, cara, quanto mais eles mexem, mais a água enche. Quanto de profundidade? Eles acham que tem 35 metros lá pra baixo. Esse lugar é incrível, ele tem vários mistérios. Bonito, né? Essa pedra aqui à direita, ela tem uma forma que eles chamam de flor da vida, que é um desenho que está nessa pedra que não combina com nada do que está no Egito. Não tem nada a ver com nenhum hieróglifo, com nenhum estilo de arte egípcio. Parece uma coisa que veio da Índia. Lembra muito a flor da vida da Índia. Então, esse lugar, para mim, é um dos lugares... Esse é o templo de Osíris, Esse é o templo de Osíris. Não é o de Cleópatra. Não, esse é o de Osíris. Tá. E é o lugar, talvez, hoje que a gente tá vendo, como ali o nível de água tá bem alto ali. Eles conseguiram bombear, dar uma limpada nessa parte, mas eles não conseguem entrar e tirar a água lá de baixo para saber o que tem lá embaixo. Esse é um dos maiores mistérios que a gente tem hoje no Egito. É muito bom a gente estar em 2025 e ainda tem mistério, né? Tem. É muito legal isso. É conteúdo pra mim. E esse lugar tem uma energia, cara. Você já foi lá? Várias vezes. Desceu perto dessa água aí? Já. Esse lugar é incrível. A gente conseguiu agora, na última vez que a gente foi lá, pedir para o pessoal da arqueologia fechar o templo só pra gente. E a gente ficou lá no Santo Santuário, fez uma meditação lá dentro. Foi um negócio muito forte. Até gente que não era muito mística, assim, não era muito de meditar, levantou e falou, mano, o que foi isso que aconteceu aqui? O lugar tem uma energia impressionante, cara. Mas qual que é a expectativa de que tem aí embaixo? É o quê? Mitologicamente, a tumba de Osíris. Seria a tumba de um rei. De um deus, né? Tem alguns arqueólogos, alguns egiptólogos que acreditam que Osíris foi um faraó que existiu de verdade. Só que ele foi tão poderoso, tão importante para o Egito, que ele foi elevado a essa categoria de Deus, que é o que aconteceu com Imhotep. Sim. Imhotep virou o Asclépios grego, o deus da medicina grego era o Imhotep egípcio, que era uma pessoa de verdade. Mas Osíris tem aquele lance que ele tem aqueles paralelos com Jesus, por exemplo, que ele é um deus que renasce, né? Então ele é muito ligado à morte nesse sentido, né? Que é a mesma coisa, ele é traído, morto e retorna uns dias depois e, enfim, tem toda a história mitológica, né? E aí enganado por Sete, né? Isso, que é o irmão dele. Aí tem a história também da concepção imaculada de Ísis, que concede Osíris sem um ato sexual. Tem um documentário lá, o Zeitgeist. Né? Fala sobre isso, né? Eles dão uma viajada lá, né? Lá tem muito furo, né? Tem coisa que eles inventaram ali que não faz sentido. Bater, né? Aquilo é ótimo quando você tem 14 anos e tá na festa. Sim. Quando eu assisti aquilo, eu falei, nossa! Que animal, meu mundo se abriu. Coisas que ninguém sabe, vou agora contar pra todo mundo. Não, mas é que a grande verdade, que o pessoal não fala muito, que inclusive quando a gente estuda isso na escola, não fica muito claro. Porque vamos lá, vamos estudar Egito. Agora vamos estudar a Grécia. Parece que são caixinhas que não têm relação. Mas todas as sociedades, elas se comunicavam e muito, elas se inspiravam muitas vezes nesse sentido. Eu estava lendo, por exemplo, que uma passagem bíblica que fala de Davi contra Golias, de que existe uma questão da tradução que pode ser interpretada através da tradução grega, de que fala que Golias não era um gigante do ponto de vista de altura. Ele, na verdade, seria uma má tradução de herói, como é a terminologia do herói grego.
Então ele seria, por exemplo, um grande general, um grande herói para aquele povo, ou uma tipo. Faz mais sentido, né? Não deixa menos impressionante o que Davi faz, né? Porque afinal de contas ele era comparado melhor, né, dos nesse caras. sentido, mas deixa mais mundano, né? Então você vê que, por exemplo, poxa, isso só significa que todas essas sociedades elas se conversavam em alguma medida e se inspiravam muito nesse sentido, né? A gente tá falando da Grécia, assim, por exemplo, né? E vai mais, né? Tem todas aquelas histórias da conspiração, de Jesus indo pra Índia, indo pra China, quer dizer, era muito mais difícil do que é hoje, mas eram sociedades que se comunicavam vez ou outra, né?